Então agora a gente vai dar sequência, certo? A leitura do projeto de estrutura, onde a gente vai ver como é que é feita a leitura da planta das armações, certo? Na primeira parte a gente viu como era que era feita a leitura da planta de forma, onde a gente encontrava os dados geométricos da estrutura. E aqui a gente vai aprender a ver como é que é feita essa leitura do detalhamento das armações que vão estar no seu projeto, vão precisar ser montadas, certo? Para poder armar os elementos da estrutura da sua obra, certo? Vou iniciar aqui pela leitura de uma armação de viga, certo? Porque é um elemento mais conhecido e o que a gente for ver aqui ele vai ser basicamente a mesma situação para os outros elementos. A viga vai ser um elemento bem representativo, certo? Eu vou sacar aqui do desenho essa viga a número 18, certo? Entra lá no projeto de forma, a gente vai saber todas as características dessa viga e aqui a gente vai ver como é que é a armação, quais são os ferros que vão estar inseridos nessa viga e como é que tem que ser feita a dobra, o corte dele, o tamanho certo, conforme foi concebido no projeto da estrutura, certo? Então o que, é que a gente está vendo aqui inicialmente? Isso daqui é uma representação, certo, em escala de uma vista lateral da viga, certo? Então aqui, ó, nessa parte central a gente vai estar vendo a nossa viga representada. Existe o título aqui que indica que isso aqui é a viga 18. E existe aqui até uma compatibilização, vamos dizer assim, com as informações que tem na forma, ou seja, essa viga 18, ela começa aqui na V15, certo? Passa pela V12 e termina na V4, certo? Ou seja, é uma viga que ela passa inteiramente por vigas, ela não está apoiada em nenhum pilar, diferente, por exemplo, aqui dessa V2. Essa V2 aqui, ó, ela tem um balanço, certo? Passa pelo pilar P6, tem um tramo central, passa pelo pilar P7 e termina aqui na viga V1, certo? Então a gente até vê aqui que o P6 é um pilar que segue, o P7 ele termina nessa viga, tá vendo? Então aqui a gente tem uma representação da viga conforme ela está lá na forma, como se fosse um perfil, um corte, mostrando exatamente essa viga em elevação. Então retornando aqui a nossa viga 18, a gente vai ter essa representação, onde vão estar posicionados também os ferros, certo? De uma forma que a gente conhece como explodida, ou seja, não vai estar o ferro arrumado exatamente dentro da viga, mas a gente vai ter uma visão na parte superior dos ferros das barras que vão ficar na parte superior das vigas, ou seja, compondo a armadura negativa e a armadura de montagem, certo? E na parte inferior, os ferros, as armaduras positivas, certo? E além disso, aqui a gente vai ter uma linha de distribuição dos estribos, certo? Alguns desenhos, alguns projetos, eles representam o estribo desenhado aqui dentro da viga, mas isso aqui acaba tornando o desenho muito poluído, muito carregado. Então, aqui se apresenta apenas uma linha de distribuição desses estribos que a gente vai ver daqui a pouco como é que a gente faz essa leitura, certo? Vamos começar agora pelas armações. Então, se a gente observar aqui, os ferros eles estão numerados, certo? Cada um vai ter a sua referência. Então, aqui a gente visualiza o ferro N1, o N2, N3, N4 e seguindo para a parte de baixo da viga o N5 e o N6. Então essa referência, cada ferro desse, ele vai ter um comprimento e um tipo de dobra específico, certo? Por exemplo aqui, o ferro N1, certo? O ferro N1, ele vai ser um ferro feito com a barra de 8 milímetros de diâmetro, então Fi de 8, onde ele vai ter uma barra, um trecho reto aqui com 360 centímetros e uma dobra com 40 centímetros, certo? Totalizando um comprimento de 400 centímetros. Então o ferreiro, a pessoa que vai fazer esse ferro aqui, ele vai precisar fazer dois, certo? Essa viga tem dois ferros N1 com uma barra de 8 milímetros, ou seja, ele vai pegar uma barra de 8 milímetros, cortar ela com 4 metros e fazer uma dobra aqui em uma das extremidades com 40 centímetros, certo? Se eu tiver outro ferro com 4 metros, vai ser um N1? Não, vai ser um N1 se ele tiver um trecho reto com 360 e outro com 40, justamente para evitar confusão, certo? Então cada referência de ferro dessa vai ter a mesma comprimento e as mesmas dobras, certo? Se eu tivesse um ferro igualzinho a esse do outro lado, eu teria aqui mais dois N1, mas a gente vê que esse aqui é diferente, ó. Como é que é o N2? São dois ferros de 8 também, só que ele vai ter um trecho reto com 520 centímetros e a dobra com 40 centímetros. Então o ferreiro vai pegar um ferro de 8, corta ele com 5,60 metros e dobrar os 40 centímetros da extremidade, certo? Então vai deixar isso aqui pronto para poder montar a viga. Seguindo aqui, ferro N3,
tanto o N3 quanto o N4, eles vão compor a armadura negativa dessa viga sobre esse apoio aqui, certo? Indireto, que é a viga V12. Se a gente ver aqui, qual que é o ferro N3? Vai ser um ferro com barra de 10, certo? E 390 centímetros de comprimento. Então vão ser dois, certo? Ferro de 10 milímetros de diâmetro com esse comprimento. Além disso, aqui ele traz uma cota em relação ao eixo do apoio aqui, certo? Então a gente vai pegar o ponto central do apoio, dar um deslocamento de 2,20 para a extremidade da barra, justamente para essa barra ficar posicionada na posição correta que foi prevista no momento do dimensionamento, certo? E o ferro N4, ele vai ser um único ferro, certo? Com a barra de 10 centímetros de diâmetro e um comprimento de 2 metros, certo? E além disso, existe uma indicação aqui, ó, que vai ser na segunda camada. O que é que isso quer dizer? Um dos critérios para determinar essa distribuição das barras é haver um espaço necessário, um espaço suficiente aqui, certo? Para poder tanto fazer a colocação do concreto de forma adequada, como também que eu possa vibrar, possa inserir meu vibrador aqui entre essas barras, certo? Então perceba, se eu por acaso colocasse essas 3 barras todas aqui em cima, eu ia ter um espaço muito limitado para poder fazer esse trabalho, certo? Certamente ia ficar agregado preso aqui nessa parte, o meu vibrador não conseguiria entrar. Então o que é que se faz? A gente desloca essas armaduras para outras camadas, certo? Ou seja, a gente vai ter mais de uma camada de armadura. Nesse caso, como eu só tenho 3 barras, a segunda camada já resolveu o problema, certo? Eventualmente, se você tiver uma viga com uma taxa de armadura muito grande, uma quantidade muito grande de barras, você pode ter isso aí avançando para mais camadas, certo? Mas não é o caso aqui. Como tenho 3 barras, ficaram 2, como normalmente se faz na primeira camada, e uma terceira foi jogada para baixo, justamente para permitir essa execução do concreto de maneira adequada, certo? Então todas essas barras aqui que a gente viu, N1, N2, N3 e N4, vão se juntar fazendo a armadura da parte superior da viga, certo? E seguindo aqui a gente vai ter as armaduras positivas, todas as armaduras que vão ficar na parte inferior, certo? Então essas barras aqui vão ficar em um corte da viga, a gente vai ver elas aqui em cima, certo? Esse corte aqui, ó, ele está passando exatamente onde existem essas 3 barras, certo? Então aquelas armaduras vão ficar nessa parte superior, e as armaduras da parte inferior aqui vão ser o N5 e o N6, certo? O N5 vão ser 2 barras com 10 milímetros de diâmetro, certo? Sendo um trecho reto de 5 metros e outro trecho, a dobra aqui com 40 centímetros, totalizando um comprimento de 540 centímetros, certo? E assim segue a barra N6, que é a última barra dessa nossa viga, certo? Então aqui nós vamos ter 2 barras de 10 milímetros de diâmetro, com um comprimento total de 7,70, certo? Sendo 7,30 a parte reta e 40 a dobra, ok? E por fim, os estribos, certo? O que é que a gente tem aqui? A gente vai ter essa linha de distribuição de estribo e essa outra, eles são interrompidos aqui em função dessa viga, certo? Então, da face da viga V15 até a viga V12, o que é que vai ter? Nós vamos ter o ferro N7. Quem é o N7? Ele não aparece aqui, né? Ele está aqui do lado. O N7 é o estribo, certo? Então vai ser o ferro N7 a cada 20 centímetros. Então a cada 20 centímetros eu vou colocar um estribozinho na minha viga, certo? E o total eu vou ter 24 estribos. E aqui existe uma redundância de informação, certo? Dizendo que o diâmetro desse estribo vai ser de 5 milímetros. E aqui eu tenho uma distância de 450 centímetros, ok? E aqui segue, então, nesse outro tramo eu vou ter o ferro N7, não é isso? A cada 20 centímetros, totalizando 36 ferros N7. Então aqui, ó, se a gente for ver, eu tenho 24 nesse primeiro tramo, mais 36 nesse segundo, totalizam os 60 estribos que eu vou precisar para essa minha viga V18. Aqui ele retorna, são 60 ferros N7, com um diâmetro de 5 e um comprimento total de 119 centímetros, certo? Se a gente for fazer a soma aqui exata, a gente vai ver que somando esses lados aqui do estribo não vai dar exatamente isso, mas é porque a gente vai ter o transpasso, certo? Então se considera uma margem justamente para a gente poder fazer essa dobra e fazer a ancoragem por transpasse aqui do estribo. Então em geral eu utilizo pelo menos 15 centímetros
a mais do que a soma de cada ramo, certo? Então aqui a gente tem 45, 45, 8 e 8 para fazer o estribozinho aqui da nossa viga, ok? Então se nós formos ver todas as outras vigas, a gente basicamente vai ter a reprodução, a repetição dessa leitura, certo? Então para cada viga o ferreiro vai ver quais as barras que ele vai utilizar, fazer o corte e a dobra, ou se você estiver fazendo a conferência dos ferros que você recebeu de uma empresa de corte e dobra, a leitura que você vai ter que fazer vai ser exatamente essa, certo? Então aqui no projeto das armações, além das vigas, certo? Nós vamos ter as armações da sapata. Em geral a gente segue uma sequência similar à sequência executiva. Então vão ter as sapatas da obra, as cintas, certo? Que nada mais são do que as vigas que vão ficar enterradas. Sequência, armadura dos pilares, das vigas, que a gente está vendo aqui, e as armaduras das lajes, certo? Então vamos passar aqui agora, seguindo essa sequência. Pegar aqui, por exemplo, uma armadura de sapata. A armadura de sapata você vai ver que ela é mais simples do que a armadura de uma viga, certo? Isolar, por exemplo, aqui a SP8, a sapata do pilar 8. Então o que é que a gente tem aqui? Em planta, a gente tem aqui as dimensões da sapata, certo? Aqui também tem um detalhe geométrico da sapata, tanto em planta quanto em elevação. Isso reforça aquela tabela que a gente viu no vídeo 1. E além disso aqui, ó, existem as linhas que representam as armaduras, certo? Essas barras aqui, elas vão ter uma distribuição similar ao que tem em estribo. Então o que é que a gente vê aqui? Qual a leitura que a gente vai fazer? Essa barra aqui, ó, que está alinhada, são 12 barras N2 a cada 10 centímetros. Então na realidade, aqui a gente vai ter a cada 10 centímetros. O ferreiro ele vai colocar, vai distribuir essas 12 barras N2. E como é que é essa barra N2? Bora procurar aqui em elevação, ó. N2 é assim, ó, 12 N2, tá vendo de novo, com ferro de 8 a cada 10 centímetros, sendo um comprimento reto de 142 centímetros e duas dobras de 17 centímetros em cada extremidade, totalizando uma barra de 176 centímetros. E nesse outro sentido, certo? A armadura distribuída vai ser, no final, né? A gente vai ter uma armadura na base da sapata, mais ou menos assim, né? Grosseiramente, certo? E essa outra barra que vai ficar nesse sentido aqui vai ser, ó, 14 barras do tipo N1 a cada 10. Como é que é a barra N1? A barra N1 também é com diâmetro de 8 a cada 10 centímetros também, só que ela vai ter um trecho de 122 centímetros e duas dobras de 15, certo? Então é a barra que vai pegar no outro sentido. Então veja que é basicamente aquela leitura do que foi feito na planta de armação das vigas. E aqui é uma armação mais simples, porque ela só vai ter, em geral, a armadura das sapatas só vão ter essas duas barras, certo? Em alguns casos especiais a gente pode ter mais barras, mas em geral vai ser feito dessa forma. As cintas eu não vou comentar aqui, porque elas são reprodução, exatamente a mesma leitura que a gente fez na planta de vigas, certo? E agora os pilares, certo? Os pilares eles têm que estar em consonância com a armação das sapatas, justamente porque a armadura dos pilares, existe até uma referência aqui para dar esse alerta de que a armadura dos pilares ela vai partir das sapatas, logicamente. Então a gente não pode armar e concretar a sapata antes de ver as armaduras dos pilares, certo? Então vamos pegar aqui, por exemplo, esse pilar P4 aqui, certo? Então a gente vê aqui, similar à viga, certo? Só que a viga é um elemento horizontal, o pilar aqui vai estar na vertical, certo? Então é uma vista em elevação do pilar, certo? Onde as armaduras longitudinais são representadas aqui na lateral dele, certo? De forma análoga ao que a gente tinha nas vigas. Então esse pilar, ele vai sair, ó, da fundação, certo? Aqui existe uma indicação dos níveis. E ele não vai até o topo da coberta. Se você quiser dar uma lembrada como é que é essa estrutura, no vídeo 1 eu mostro um corte da estrutura. Mas ele vai até um nível intermediário de vigas que tem lá, certo? Então o que é que acontece? Na fundação, nós vamos ter 6 ferros N1, que é esse ferro que está representado aqui, certo? Que ele vai ser com barra de 12,5 mm de diâmetro, sendo um comprimento reto e outro comprimento, a dobra aqui de 20 cm, certo? Totalizando um comprimento de 120
centímetros. Esse ferro aqui ele é muito conhecido como a espera do pilar, porque o que é que acontece? Em geral, se coloca a armação do pilar das sapatas e existe uma intenção de concretar logo ela para poder colocar a forma do pilar e seguir com o pilar, certo? Então se faz o seguinte, é justamente isso que está representado. Se faz a armadura da sapata, se coloca esse primeiro conjunto de barras e se faz a concretagem da sapata. Então, a sapata, quando é concretada, ela não vai cobrir totalmente o ferro. Bora ver aqui, esse ferro tem 1 metro de comprimento, a parte reta dele, certo? E ele se refere ao pilar 4, então vamos ver como é que é a sapata do pilar 4. Aqui, ó, então a gente vê que a altura da sapata, a altura total dela é 45 centímetros. Logicamente que esse arranque fica um pouco mais para cima, mas isso quer dizer o quê? Se nós descontarmos aqui aproximadamente 40 centímetros, esse ferro, quando eu terminar de concretar minha sapata, vai ficar uma espera aqui, uma barra para cima da sapata com aproximadamente 60 centímetros de comprimento. Então, é feita a colocação do segundo trecho de armadura, que é esse ferro aqui agora, o N2, transpassando com as esperas, certo? O N2 são 6 barras de 12,5 com 360 centímetros de comprimento, uma barra reta mesmo, que ela vai transpassar e vai compor esse segundo tramo do pilar. E veja que essa barra N2 ela também tem uma espera em relação a esse outro nível, ou seja, a gente vai concretar o pilar até aqui, vai ficar uma espera, então é colocada essa outra barra e feita a concretagem final do pilar. Além disso, os pilares também são dotados de estribo, certo? Então vai ter uma linha de distribuição aqui similar à que existe na armação das cintas. Então a gente vai ver aqui que nesse primeiro trecho, até mesmo dentro da sapata vão ter 6 barras de 5 milímetros a cada 15, que vai ser o ferro N4 e o ferro N3. E aqui segue, ó, 21 N3 e N4 a cada 15, e segue até 21 ferros N3 e N4 a cada 15, certo? E quem que é esse ferro N3 e N4? O N3 é o estribo do pilar, tá vendo? Uma barra com 5 milímetros de diâmetro, sendo dois lados com 24 e dois lados com 9 centímetros, e um comprimento total de 80. E esse ferro N4 é o gancho que é utilizado para proteger essas barras centrais contra a flambagem, certo? Mas como aqui o ponto a gente não vai tratar de dimensionamento, é só a leitura, então esse ferro N4 ele é esse ferrinho que vai aqui impedir que essas barras centrais do estribo flambem, certo? Existem critérios para definir essas barras, mas como eu disse, a gente não vai entrar nisso agora. Então aqui a gente vai... então com isso a gente definiu qual que vai ser, como é que é feita, né, a leitura das armaduras dos pilares. Nós já vimos vigas, pilares, sapatas, e para terminar a gente vai ter a leitura das plantas de armação das lajes, certo? Essa obra, ela fez uso principalmente de laje do tipo treliçada, certo? Que são aquelas lajes com nervuras, tem aqui até um desenhozinho, certo? Com as nervuras e os enchimentos em bloco de EPS, certo? Então, quais os detalhes que a gente tem aqui nessa planta? Não necessariamente todo o projeto vai ter todos esses detalhes, certo? Mas a gente vai ver o que tem aqui, que já é bem completo, certo? Primeiro, aqui existe um quantitativo, certo? Dos blocos que você vai utilizar na laje desse pavimento. O que é que acontece? Em geral, esses blocos ele vem com a largura padronizada, certo? Com as dimensões da seção dele padronizada, e os comprimentos podem variar. Tem bloco de 1 metro, 2 metros, 3 metros, certo? E você vai ter que receber isso e fazer os cortes para poder sair encaixando com a dimensão correta na sua laje, certo? Então aqui já existe um facilitador nesse sentido. Por exemplo, a gente vai ver aqui por uma escala de cores, certo? Esse bloco verdinho aqui, onde é que ele está? Ele é esse daqui, ó. Então é o bloco com 40, a largura em geral não muda, certo? Só para quando a gente tem alguns cantos próximo das vigas tem que ser ajustado, mas em geral vai ser 40. Então vai ser um bloco com 40, certo? E um comprimento de 225. Então o pessoal vai cortar lá, certo? De forma que a gente tenha 42 blocos desse tipo. Então ele vai chegar aqui na laje e vai sair encaixando todos esses blocos que já foram cortados, certo? E assim você vai ver, ó, que existem cores diferentes, alguns com alguma achura interna. Então você vai procurar aqui, ó, esses dois blocos aqui que a gente viu, eles vão estar aqui, certo? Então isso aqui é um facilitador para a pessoa que for executar, ela não tem que sair na hora medindo e ajustando esses blocos em função do vão da laje, ou se existe uma nervura intermediária. Então aqui já tem um quadro com todos os detalhes relativos ao corte
desses blocos. Na sequência, a gente vai ter aqui a armadura positiva das lajes, certo? Essa laje aqui, mesmo sendo uma laje treliçada, ela pode ter a necessidade de a gente colocar algumas armaduras adicionais, certo? Em geral, as nervuras, as treliças, elas vêm com 2 ferros, né, desse jeito aqui. Só que pode ser que esses 2 ferros não sejam suficientes para atender a armadura calculada, certo? Então, para isso, a gente coloca as armaduras adicionais. O ideal é que essas armaduras sejam colocadas na fábrica, certo? Ou seja, essas armaduras elas já vêm inseridas dentro da parte concretada da sua nervura. Caso isso daqui não seja possível, pode-se colocar essas armaduras aqui dentro, nesse espaçozinho disponível, certo? A gente perde um pouco de braço e alavanca, mas também é uma solução possível, certo? Desde que seja tomado os cuidados no cálculo em relação a isso. Então, se eu pegar esse vão aqui, por exemplo, central da laje que a gente estava vendo, o que é que a gente tem aqui? Daqui até aqui, onde essa faixa de distribuição está indicando, nós temos 8 FT4. O que é esse FT4? É essa treliçazinha aqui, ó. Então vai ser 8 treliças TR12645 com um comprimento de 461, certo? Então o comprimento da parte concretada aqui vai ser 461, justamente para a gente vencer o vão e ter o comprimento suficiente para poder fazer o apoio nas extremidades, certo? Além disso, essa nervura vai ter uma armadura adicional, olha. 8N2 ferro de 12.5. Agora atenção, aqui não são 8 ferros na nervura. São 8 nervuras, cada uma com ferro adicional. Vai ver aqui, ó. 8 vezes N1, tá vendo? A gente vê nessa faixa de distribuição aqui, onde existem 8 FT4. Nós vamos ter 8 vezes um ferro N2 de diâmetro de 12.5 a cada treliça. Então, a cada treliça a gente vai colocar uma ferragem de 12.5 milímetros de diâmetro adicional, certo? Então, veja que isso aqui se repete, ó. Esse outro trecho aqui, a treliça é similar, agora com um ferro de 8 agora, certo? FT3, são 13 FT3. Veja que a FT3 ela não necessita de ferro adicional, então é só a treliça cortada desse tamanho, certo? Então essas são as informações que a gente vai ter aqui na nossa armadura positiva de laje. E nas armaduras negativas? Essas armaduras aqui são os ferros que vão estar distribuídos aqui na parte superior da sua laje, certo? Pois bem, então o que é que a gente tem aqui, ó? Uma faixa de distribuição, certo? Então indica que esse ferrinho aqui que está marcado, que é o N5, ele vai começar a ser distribuído daqui até o final aqui, certo? E como é que vai ser ele? Esse ferro vai ser um ferro de 8, tendo um comprimento reto de 270 centímetros e uma dobra na ponta de 15, totalizando 270 centímetros, certo? Então, ao longo dessa faixa, vão ser 69 N5 a cada 10 centímetros. Então, a cada 10 centímetros, a gente vai colocar uma armadurazinha negativa dessa daqui, certo? Aí, veja, ele é interrompido aqui e aqui continua novamente. Tem mais N5 aqui, ó. Ao longo dessa faixa aqui, esses 4,5 metros, nós vamos ter 46 ferros N5 a cada 10, certo? Veja o seguinte, aquilo que eu conversei, ó. Por que aqui é N5 e aqui é N5? Se eu troquei de região aqui, estou distribuindo uma região e aqui em outra. Justamente porque esse ferro aqui é exatamente igual ao outro. É um ferro de 8 com um trecho reto de 270 e uma dobra de 15. Exatamente igual a esse outro. Por isso que os dois são N5, certo? Aqui a gente já tem outro, ferro N6. Vão ser 69 N6, certo? Com um comprimento reto de 60 e uma dobra de 15 a cada 10 centímetros. Ok? Então isso aqui, ó, vai se repetir ao longo da minha laje. Então você vai preparar esses ferros e vai distribuir dessa maneira, certo? Beleza?